Bora afiar o coletiva do Dorival Júnior após a vitória do Corinthians. Esse vídeo tá completo e também tem análise perfeita do Zé Elias aí comentando sobre essa coletiva do Dorival e também a vitória do Coringão em cima do Vasco por 3-2. Tem Hugo Souza falando da vitória do Corinthians. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão e informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro, claro, venceu e bem o Vasco da Gama, 3-2, e o Dorival Júnior já está falando em São Januário. É pra lá então que a gente vai agora, enquanto a gente também acompanha os melhores momentos da vitória do Corinthians. Vamos lá. Bom, eu acho que houve uma preparação muito grande para esse jogo. Nós trabalhamos dia a dia todos os possíveis detalhes que teríamos dentro da partida. Analisamos o Vasco a todo momento e a fundo. Nós buscamos neutralizar o que de melhor eles sempre apresentam. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante desde o primeiro tempo. Tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. Para mim foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos aí com um número considerável, né, de jogadores fora e mesmo assim todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções e isso para mim é muito importante num momento como esse, onde nós precisamos de algumas definições e de algumas decisões. Alguns jogadores estão se apresentando muito bem, assumindo uma responsabilidade importante e criando aí possibilidades para que possamos trabalhar com novas situações, com novas possibilidades, até porque o campeonato ficará ainda mais complicado e difícil e nós teremos aí que estarmos muito mais preparados do que nesse momento em razão da própria classificação que temos nesse instante. Eu acho que é um garoto que vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente principalmente do Yuri, que ocupa a função, vem aproveitando muito bem as oportunidades, vem evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Queria que você dissesse um pouquinho sobre a postura do time do Corinthians hoje, né? Um time que desde o primeiro momento propôs o jogo, foi para cima do Vasco, uma postura que agrada bastante o torcedor corintiano. Olha, Vinícius, o que eu vejo é assim, o Corinthians não é a segunda equipe do campeonato com posse de bola por um acaso. É porque para você ter posse de bola, você tem que ter organização. Você tem que ser uma equipe que tenha, naturalmente, um sistema e que desenvolva esse sistema em cima de uma possível organização. E isso o Corinthians apresenta. Me estranha, às vezes, a nossa pontuação, porque nós temos tomado alguns gols assim, específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias, é o contrário. São gols, às vezes, de detalhes, não é? Pequenos detalhes que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. E isso aconteceu em várias partidas do Campeonato Brasileiro. Nos tirando aí uma condição de podermos estar um pouco melhor nesse instante, com uma outra condição e, de repente, brigando por uma outra posição. Eu espero que nós possamos amadurecer um pouco mais em razão desse quesito, que possamos encontrar uma estabilidade, uma regularidade, que é o que nós estamos buscando há algum tempo, para que nós possamos transformar tudo isso que nós estamos falando em resultados, que é tudo que nós queremos. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Cracknet 17. Dorival, até em relação à posse de bola desse meio campo do Corinthians, o que chamou a atenção do gol do Maicon foi as invertidas do Ranieri na saída de bola. Pelo menos ele deu 2 invertidas até originar o gol do Corinthians, o primeiro gol do time na partida. E o Maicon pisando na área. Eu queria que você falasse esses 2 pontos especificamente na armação da sua equipe. E uma segunda, se permite, se o Memphis tem condições de atuar quarta-feira no teu ponto de vista. Obrigado. Eu acho que foram situações muito trabalhadas com os nossos meias chegando. Nós tivemos
boas oportunidades com Bidon na frente da área, com Charles na frente da área e com o próprio Michael. Um time que teve uma boa mobilidade, agrediu muito a equipe do Vasco na saída de bola. Nós encurtamos o máximo possível o campo, não dando muitos espaços. É uma equipe muito bem treinada e que naturalmente encontra uma situação muito favorável, mas nós procuramos agrupar em determinado setor e na retomada de bola uma inversão rápida para que pudéssemos jogar. Eu acho que o gol aconteceu dessa maneira, uma troca de passes, uma inversão, a bola atravessada e a nossa chegada em velocidade. Não foi por um acaso esse gol, foi um gol muito trabalhado ao longo de toda a semana, porque imaginávamos que pudesse acontecer uma situação como essa. Memphis vem numa recuperação, está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente já um pouco mais confiante em relação ao que estava na semana anterior. Boa noite, Dorival, Davi da Rádio Coringão. Queria que você falasse sobre a nossa lateral direita, né? Novamente, o Mateuzinho sentiu, a gente teve que improvisar o Félix Torres e saiu um gol originado pelaquela região. E agora, com a saída do Léo Maná por empréstimo, o quanto preocupa essa posição dentro do elenco? Obrigado. O Félix voltou a trabalhar nesse setor, nós temos que valorizar, acima de tudo, a intenção dele de se dispor como um zagueiro a trabalhar por um setor que nós temos uma carência. E ao longo desses últimos 10 dias foi o que nós procuramos fazer. Um detalhe ou outro acontece, não é culpa, não temos que acreditar a culpa em cima dele, ao contrário, ele entrou, por sinal entrou muito bem, anulando várias das jogadas de um atleta perigoso pelo setor. Houve ali uma combinação da equipe adversária, eles acharam o segundo gol, mas de um modo geral assim eu fiquei satisfeito, porque eu acho que ele pode ainda evoluir muito nessa função, fez jogos importantes para a gente, jogando nessa condição, e é um garoto que merece muito respeito e consideração. Dorival, aqui, Lucas Faraldo do meu timão. Eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento do Garro, né? Do porquê do Garro ter sido preservado especificamente no jogo de hoje. Na última partida ele chegou a conversar ali com a imprensa e falou que dificilmente engataria 3 jogos seguidos por conta do joelho. Por que a escolha dele ser preservado do time titular hoje? Obrigado. Primeiro ponto, por essa colocação, feita por ele próprio. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. Então, isso tudo foi muito conversado com ele, com o departamento físico, e teremos o próprio jogo do Palmeiras na sequência. Então, não tem como fazê-lo. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos, e podem ter certeza que daqui para frente nós vamos ter que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida. Dorival, aqui. Você falava agora também do jogo do Atlético Paranaense, o jogo decisivo, cada detalhe conta, e você antes tinha falado sobre tomar gols com um time, gols bobos, né? Gols que não tinham envolvimento da equipe adversária. Eu queria perguntar se você já reclamou disso mais de uma vez, eu queria perguntar se você investiga, se a sua comissão faz alguma análise sobre isso, se procura alguma razão para isso, afinal de contas, como eu disse, cada detalhe conta, então, para o próximo jogo pode ser complicado, pode ser um fator complicador. Eu concordo, são detalhes que têm nos tirado uma possibilidade real de uma melhor condição na própria tabela de classificação. É preocupante, nós temos sim que observarmos e estarmos um pouco mais atentos, até porque você prepara a sua equipe para um envolvimento coletivo, para que não seja envolvida coletivamente. Isso não vem acontecendo, porém, detalhes pequenos, técnicos, mínimos, às vezes nos tiram possibilidades reais. É preocupante sim, e nós temos que dar uma atenção ainda maior. Dorival, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. Hoje foi um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma série de decisões vindo por aí nos próximos dias, mas amanhã tem ainda também um dia bastante importante pensando na instituição, que é uma eleição para presidente, para completar esse mandato até o final de 2026. Eu quero saber como que você
Qual que é a sua expectativa para esse dia? É claro, talvez tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, sem esse rebuliço todo fora de campo no Corinthians. São 3 candidatos que podem ter opiniões diferentes com relação também ao seu trabalho. E talvez um pouco mais de paz, talvez não receber mais tantas perguntas assim sobre o momento político. Qual que é a sua expectativa? Não, com tranquilidade. Eu entendo que é um momento que nós estamos vivendo. Graças a Deus, o nosso trabalho, a partir do instante que nós percebemos que estava envolvendo e de repente, interferindo no dia a dia do centro de treinamento, nós, com o Fabinho, procuramos neutralizar todas as situações possíveis, que aconteça o melhor para o Corinthians. Eu acho que isso que é importante. Teremos aí 3 candidatos, que se defina aquilo que é melhor, e que o Corinthians, acima de tudo, tenha paz para a gente poder trabalhar sem problema. Caso aconteça de um ou outro candidato não estar satisfeito com aquilo que esteja vendo, eu dou o meu melhor, acredito muito no meu trabalho, e é natural que a avaliação ela aconteça de cada um, da forma como eles estejam vendo, participando, presentes, até porque nós estamos lá dentro fazendo o nosso melhor pelo Corinthians, e eu não quero atrapalhar a vida de ninguém jamais, mas estou me doando bastante para que a gente possa recuperar toda essa condição, e acredito que alguma coisa de bom esteja acontecendo, porque resultados não acontecem do dia para a noite. Eu acredito muito em processos, no respeito, acima de tudo, dessa condição que, para mim, faz com que equipes amadureçam e criem consistência ao longo de uma temporada. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Júnior, então, técnico do Corinthians, Elias, falando após a importante vitória corintiana em cima do Vasco, em São Januário, 3-2. Foi uma vitória importantíssima, né? Até porque o Corinthians vem de 2 derrotas, Juventude e Bahia, não vinha jogando bem, não jogou bem nesses 2 jogos. E hoje ele começa um posicionamento ali com o Ranieri do lado esquerdo, como um terceiro zagueiro, né? 3-4-1-2, o Bidon e os 2 atacantes, o Guilherme e o Kaique abertos, né? Para fazer a marcação na zaga da equipe do Vasco, e o Bidon pegando o homem que normalmente o Fernandinho sempre coloca o terceiro zagueiro ou o volante para buscar essa bola. Aí o Bidon fazia a marcação. O time do Vasco teve muitas dificuldades para sair jogando, porque quando conseguia fazer essa passagem de bola, você tinha 3 contra 2 no meio campo, porque o Corinthians jogou com 3 jogadores e o Vasco com 2. Então toda hora o Corinthians conseguia criar superioridade numérica em determinados setores do campo. Nós estamos vendo aí acho que a primeira oportunidade foi a do Vasco, né? Logo no comecinho, depois o time do Corinthians se acertou e passou a explorar muito essas viradas de jogo, né? Porque nós sabemos que a equipe do Fernando Diniz, ele concentra todo mundo de um lado e deixa o lado oposto sozinho. E assim, o Bidu, partidaça do Bidu. Mateuzinho também, partidaça. O Bidon, eu sempre falo que o Bidon, tecnicamente, ele é muito bom jogador. Só que quando ele vai pro embate físico, quando ele tem alguém marcando, ele tem dificuldades. Mas quando ele não tem essa marcação física, ele consegue distribuir bem o jogo. Hoje foi peça fundamental no primeiro tempo para a distribuição de jogo do Corinthians e a manutenção da bola. Quando o Dorival fala, nós temos a posse de bola, é porque o time do Corinthians hoje jogou muito próximo um ao outro, né? Todos os jogadores bem próximos, bem compactados. A equipe do Vasco totalmente espaçada, com dificuldades, porque ele repetiu o mesmo sistema de jogo que fez contra o Santos. Né? As mesmas movimentações, o Coutinho e o Nuno fazendo a marcação na zaga, o Rian, né, e o David abertos. Quando tinha a bola, Ryan, desculpa. Aí quando tinha a bola, eles entravam, né, e o Nuno e o Coutinho voltavam. Só que o Corinthians tinha 3 jogadores no meio campo, porque o Corinthians ele começou com 3 zagueiros, mas depois ele volta na posição de 4-4-2 na fase defensiva, e com a bola nos pés, o Bidon saía e aí formavam 3 jogadores, que você tinha o Ranieri, o Charles e o Maicon. Né? Então o Corinthians conseguia criar superioridade numérica, e o Vasco não conseguia jogar. Era aquele, às vezes, passe para trás, passe para trás. O Corinthians bem posicionado, quando recuperava essa bola, velocidade no corredor, principalmente com o Maicon. Né? O Charles ele abria muito, às vezes ele jogava como um marcador de lateral, né? Ele marcava o Piton ali. Então o Maicon foi o cara de desafogo do Corinthians junto com o Bidu. Volta a falar. Bidu fez uma partidaça, os 2 gols. Nós temos aí 69 minutos de jogo. Olha como está a defesa do Vasco. Sim.
Com 69 minutos de jogo, a defesa toda desarrumada. Um time que tem problemas defensivos na fase de marcação, porque o time do Corinthians não consegue, o time do Vasco não consegue se organizar defensivamente, porque todo mundo parece desesperado para poder jogar. Não, vamos jogar, só que quando perdem a bola, Tietê estava lá na frente, aí o Jair ficava parado no meio, o Hugo Moura não sabia se ele saía para fazer a marcação ou se ele permanecia na zaga, o David e o Ryan, né? Perdidos, o Ryan tomou uma dura do Fernando Diniz porque ele não acompanhou o Bidu. Ainda no primeiro tempo, no momento do gol, né? No gol, porque ele não acompanhou, né? Mas o Ryan, ele faz um gesto pro Puma, falou assim, vai lá, eu fecho aqui por dentro. Mas na verdade isso aí provavelmente foi estabelecido na saída antes do jogo, né? A pré-eleição é o seguinte, o Bidu passou, você vai até o final. Porque essa é uma das razões por você ter o Ryan ali, pela força física desse jogador. Só que o Corinthians, como eu falei, o Corinthians criou superioridade numérica no meio campo e dificultou, porque o Ryan não conseguia pegar a bola, porque ele fecha, né? O movimento dele com a bola, ele vem por dentro para pegar. Só que essa bola não chegava. Só que ao mesmo tempo que ele fechava, o Corinthians recuperava essa bola e o Bidu já saía. Não tem como você fazer isso o tempo todo. E a questão do treinador entender, é o que eu sempre falo, o Fernando Diniz, ele tem uma maneira de jogar e vai ser assim dessa forma, vai ser sempre a minha forma de jogar. Só que ele tem que se adaptar também aos adversários. Os adversários já sabem como ele joga, então exploram os pontos deixados por ele, e foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians não fez nada demais, foi bem simples o Corinthians, mas foi objetivo. E a entrada do Garro, como foi importante também, a gente pode falar sobre isso lá no segundo tempo. O Hugo Souza tá falando por lá na zona mista, então a gente vai para lá ouvir o goleiro do Corinthians, que pode até ser convocado amanhã, hein? Tem convocação da seleção brasileira. A gente acompanha, vamos lá. Com certeza, a gente trabalhou muito forte a semana toda, a gente precisava desse resultado positivo, a gente vinha de uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro e nada como uma vitória fora de casa contra um adversário difícil para dar essa confiança para a gente, mudar esse cenário de toda essa sequência ruim que a gente veio tendo. Então, o importante é vencer, sair daqui com os 3 pontos e, espero que seja só o início de uma boa sequência aí pra gente, que a gente tem jogos importantes aí, temos fase classificatória de Copa do Brasil, então jogo importante para dar confiança para nossa equipe. Amanhã o Ancelotti vai convocar a seleção para os 2 últimos jogos das eliminatórias. A gente já tem a informação de que vai ser uma seleção com bastante jogadores que atuam aqui no Brasil e jogadores que o Ancelotti quer conhecer, dar mais oportunidade. Como é que você está vivendo essa expectativa para essa convocação de amanhã? Primeiramente eu estou muito feliz de poder ter ido à última convocação e também estar nessa pré, né? Então eu estou muito feliz de poder estar no radar e, continuar fazendo meu trabalho. Se amanhã meu nome estiver na lista, continuar trabalhando da mesma forma, com muita felicidade. Se não tiver, vou continuar trabalhando do mesmo jeito e fazer o meu melhor para que eu possa voltar lá, que é o sonho de todo mundo estar lá. E vamos aguardar amanhã e, se Deus quiser, tomara que meu nome esteja lá. O time joga com mata-mata contra o Atlético Paranaense, o time que vai mal na Série B. Eu queria perguntar sobre esse favoritismo, esse teórico favoritismo que o time tem, como trabalhar com ele, enfim, se isso de fato acontece. Acho que primeiro a gente tem que trabalhar em cima do nosso jogo, né, independente do adversário. A gente não se apega muito a isso, o momento do adversário, o momento do que o adversário está passando. Porque a gente entende que fazendo o nosso jogo, fazendo o nosso melhor é o nosso melhor caminho. Então a gente vai para o jogo pensando nisso, que a gente vai para lá para vencer, para trazer um bom resultado para dentro de casa e, se Deus quiser, buscar essa classificação aí. Hugo, o time não vencia 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Hoje essa vitória foi um alívio para vocês, da forma que foi. É muito difícil jogar aqui em São Januário, você sabe disso, jogou muitas vezes na base do Flamengo. O que você destaca na atuação do time hoje e se é um alívio para vocês essa vitória? Com certeza, tenho certeza que é um alívio diante de todo retrospecto ruim que a gente teve nos últimos jogos aí. Então, importante voltar a vencer, ainda mais nesse momento, próximo de decisões em Copa do Brasil. Então a gente ganha confiança com o resultado de hoje. É muito difícil jogar aqui em São Januário, então a gente conseguiu suportar bem a pressão da torcida, do adversário, e conseguimos fazer um grande jogo. Eu queria saber sua opinião sobre os garotos que estão jogando agora nesse time do Corinthians, um momento difícil, né, de muitas lesões, os principais atletas estão de fora no departamento médico e a garotada está chamando a responsabilidade. O que você pode falar sobre eles? Tem que parabenizar ele, né, pelo jogo que eles fizeram, não só esse, mas o último jogo eles foram muito bem também. Não foi à toa que o professor deu outra oportunidade para que eles pudessem começar o jogo. Foram muito bem novamente. O Gui hoje foi até exaustão, fez um gol ali que ajudou bastante a gente na vitória.
Então eu tenho que parabenizar eles porque esse momento é um momento delicado, onde a gente perdeu grandes jogadores importantes na nossa equipe. Mas a gente tem que estar pronto para qualquer oportunidade. E eles trabalharam muito para essa oportunidade, têm dado conta do recado, então eu só tenho que parabenizar eles. E eu sou um cara que converso bastante com eles ali e estou muito feliz pelo resultado que eles vêm apresentando. Vamos iniciar finalizando com a entrevista do Hugo Souza após a vitória do Corinthians, 3-2. Mano, ele fez uma defesa no primeiro tempo, que na minha opinião, aquela defesa dele aí foi a defesa da convocação dele amanhã pelo Carlo Ancelotti, cara. Ele foi buscar lá no ângulo, na pontinha do dedo ali, era praticamente gol, cara. Se fosse um Donelli da vida, eu acho que ele tomaria aquele gol. Mas como é o Hugo aí, tem bastante pulsão, é alto, pegou ali, cara, goleiraço. Eu acho que ele vai ser convocado amanhã, torço para isso. E também com relação à vitória aí, mano, vitória importante, a gente vindo 2 derrotas consecutivas. Porém, cara, contra o Bahia a gente não jogou mal. Os moleques da frente lá já demonstraram que dá pra jogar como titular quando o Corinthians estiver com a ausência aí dos atacantes, Yuri Alberto, Memphis. Os moleques, claro, às vezes a gente tem que ir, né, pegar um pouco leve. Os moleques tá começando agora, mas entraram muito bem, cara. Eu tô entrando muito bem. Eu lembro das primeiras partidas do Guinegão, ele não conseguia dominar direito. Eu acho que era até um nervosismo, né, cara, por ser estreia no profissional, mas agora ele já tá mais adaptado. Então, cara, gostei pra caramba do Guinegão, do Kaique também. E que pena que não entrou o Dieguinho, né, moleque também joga muita bola, ponta direita ali, canhotinho habilidoso. Então, aí, vitória importante. Quarta-feira tem Copa do Brasil. Buscar um ótimo resultado lá para trazer pra Neoquímica, pra gente poder chegar à semifinal, que daí é só lá em dezembro, cara. Acho que dia 12 de dezembro começa a semifinal. Então, vai ter só o brasileiro, então vai ter semanas livres para treinar, para se preparar ainda mais para a gente poder sair dessa situação. Então é isso. Comenta o que você achou da coletiva do Dorival, da análise do Zé Liza e também da entrevista do Hugo Souza. Comenta, deixa seu likezão para ajudar a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.